Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a professora Ana Fátima, enfermeira ginecologista obstetra, criadora do método Easy Gineco, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema, uma pergunta que eu recebo demais. Então, enfermeiro pode prescrever medicamento? Como é que isso se dá? Para que não sejam as minhas palavras apenas, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa notícia. Essa é uma notícia que foi publicada fresquinha, agora em junho, no site do COFEM, do nosso conselho. Então, o COFEM aprova um novo parecer, né? Tá para sair aí um novo parecer sobre prescrição de medicamentos por enfermeiro. Para trazer alguma coisa nova, Ana? Não, a mesma coisa que nós já sabemos, que sim, nós podemos prescrever. Mas, por tantas outras interpretações de legislação, por tantas discussões de outros colegas profissionais, inclusive interpretações de próprias pessoas de dentro do COFEN, isso também já aconteceu, acaba que isso se tornou um assunto complexo, que não deveria ser. Para nós, que realizamos prescrição de medicamentos nos nossos atendimentos, nas consultas de enfermagem, isso é claro como água. Mas, reforço, para que não fossem as minhas palavras, eu quis trazer aqui a notícia na íntegra para vocês. Então, eu quero ler com vocês essa notícia e poder trazer os comentários disso na prática, tá? Então, vamos lá. O COFEN aprovou por unanimidade parecer que reforça a competência dos enfermeiros para a prescrição de medicamentos. O documento tem como referência dispositivos legais, normativos e pareceres que respaldam essa atribuição profissional. A aprovação ocorreu na última quarta-feira, 31, que deve ter sido de maio, né, já que essa notícia é do começo de junho, durante uma reunião ordinária do plenário e tal em Brasília. A prescrição de medicamentos e exames laboratoriais, no caso aqui seriam solicitações, né, de exames laboratoriais, é uma competência assegurada aos enfermeiros. No entanto, a prescrição deve estar em conformidade com os programas de saúde pública e rotinas aprovadas pelas instituições de saúde, como protocolos que seguem as diretrizes estabelecidas pelo COFEN. Aqui eu quero fazer a pausa principal, porque aqui é onde surge a maioria das dúvidas de vocês. Então, quem está dizendo isso, na verdade, gente, vamos entender, não é esse parecer. Quem está dizendo isso, na verdade, inclusive, isso está escrito quase que da mesma forma, ipsilitre, do que tem na lei do exercício profissional. O que tem poder legal, gente, é a lei do exercício profissional. Lá está muito claro. Desde a lei do exercício profissional, imaginem há quanto tempo isso está assegurado ao enfermeiro e há quanto tempo a gente faz isso e até hoje a gente ainda trazendo essa discussão. Então, desde a lei do exercício profissional, diz que o enfermeiro tem competência para prescrever medicamentos. Óbvio que no contexto da consulta de enfermagem. E aí aqui não é o assunto, não é o tema, mas a gente precisa ter clareza que consulta de enfermagem se baseia na sistematização da assistência de enfermagem, que é colocada em prática por meio das 5 etapas do processo de enfermagem, tá? Mas voltando para cá, para o nosso objetivo principal, que é a prescrição de medicamento, então, desde a lei do exercício profissional já está isso posto lá, que o enfermeiro pode prescrever medicamentos quando, de acordo com os programas de saúde pública e rotina aprovada pelas instituições de saúde. Aí vamos lá. No SUS, isso é extremamente claro, né? Está dizendo aqui que é de acordo com os programas de saúde pública e cada município ele tem a sua portaria. Então, todo município tem que ter disposto na portaria os medicamentos que o enfermeiro pode prescrever. Aquele município que não tem portaria para identificar isso, para especificar isso, ele vai precisar, então, atuar, agir, né, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, que são, né, exatamente o que está dito na nossa legislação e aqui nessa notícia, que é o que está sendo chamado de programas de saúde pública. Então, se tem algo lá no protocolo do Ministério recomendando, eu posso fazer. Agora, a gente está falando da realidade do SUS, tá? Agora, se eu trabalho em um município, que nesse município existe uma portaria, onde algum daqueles medicamentos não está ali disposto na portaria do município, eu já não posso. Então, a portaria do município, ela se sobressai à recomendação do Ministério. Então, se você está atuando no SUS, então você precisa seguir a portaria do município, do seu município, para a prescrição de medicamentos. E aí, o que que vocês mais me perguntam? Ah, Ana, então só pode no SUS, pelo que está na lei do exercício profissional e pelo que está sendo dito aqui nesse parecer, né? Esse novo parecer que vai ser publicado e que já vinha sendo dito isso em outros locais, em outras resoluções, enfim. Então eu só posso no SUS? Não.
Vejam bem, aqui a notícia é muito clara e o texto está exatamente como está lá na Lei do Exercício Profissional. Também existe a opção das rotinas aprovadas por instituições de saúde. Então, a sua clínica de enfermagem ou a clínica que você atua nela ou o seu consultório de enfermagem, isso não seria uma instituição de saúde? Obviamente é uma instituição de saúde. Esse é o ponto que muita gente diz que isso é uma questão de interpretação e que não há dúvidas quanto a isso. Então, se você está atendendo em um local que tem todo o aparato legal em dia, né? Tudo organizado, tem alvará de funcionamento, tem alvará sanitário, você tem os seus protocolos institucionais ou a clínica onde você atua tem os seus protocolos institucionais, tudo isso foi submetido, o conselho está ciente, isso está regulamentado, esse espaço está lá regularizado. Se possível, né, ainda incluir essa instituição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para que isso fique ainda mais claro de que sim, onde você está atuando é uma instituição de saúde. Então, sinceramente, não há dúvidas quanto a isso. Mas vamos terminar de ler essa notícia juntos, tá? Para que vocês compreendam, né, esse movimento que está acontecendo. Antes disso, olha, no finalzinho ainda do parágrafo que nós estávamos lendo, ele inclusive diz, em relação às rotinas aprovadas em instituições, ele coloca como protocolos que seguem as diretrizes estabelecidas pelo COFEM. O próprio conselho tem publicado protocolos que ele sugere, né, a serem utilizados pelos enfermeiros. Então, protocolo de saúde da mulher, falando aqui especificamente, né, da minha área que eu atuo. Então, nós precisamos conhecer tudo isso e conversar com os nossos conselhos regionais para que eles se aproximem dessa discussão com o COFEM, publiquem os seus protocolos e todos nós possamos atuar, inclusive com a prescrição de medicamentos, de forma padronizada, tendo muito mais segurança e clareza em relação a isso. Mas vamos terminar a leitura. Então, ele diz que, além da legislação, o parecer menciona normativos e pareceres, aí ele vai trazer aqui alguns documentos que trazem, né, já há algum tempo, essa atuação do enfermeiro enquanto prescritor. Então, ele fala do ICN, que é um documento internacional de 2021, que ele apresenta diretrizes para os enfermeiros que desejam prescrever tratamento para a tuberculose. Ele traz uma portaria que reconhece o enfermeiro como prescritor da atenção básica, além de outros pareceres elaborados pelo COFEM, que reforçam a competência do enfermeiro na prescrição de medicamentos e solicitação de exames. Na prática, gente, a gente faz isso no SUS há muitos anos, e somos o mesmo profissional com a mesma competência. Então, o que a gente precisa é cada vez mais mostrar o nosso trabalho e fazer com que, inclusive, os outros colegas profissionais, inclusive de outras categorias profissionais, compreendam que estamos entrando no mercado, né, no atendimento fora do SUS, porque só agora compreendemos o que é ser um profissional liberal, tardiamente, né? Mas enfim, acordamos para isso. Então, mostrar para esses outros colegas que estamos entrando no mercado, ofertando o nosso trabalho fora do SUS, estamos entrando para somar, pensando nesse cuidado integral, trazer para os pacientes essa possibilidade de um olhar voltado para um atendimento que foca, né, na promoção da saúde, na prevenção de doenças e de complicações. Isso é basicamente o nosso cuidado, né? Prioritariamente o nosso cuidado. Podemos sim fazer cuidados primários, como o que nós fazemos na atenção básica, mas a nossa formação, ela traz para nós esse olhar muito voltado para o que vem antes do processo do adoecimento, para ajudar essa paciente a ter um melhor autocuidado, a ter uma melhor qualidade de vida. Então, coisas que são muito nossas, como a humanização do cuidado, a questão da educação em saúde. Então, pensem também nisso, né? Vamos mostrar isso para as pessoas. Isso é o que a gente faz, isso é o que nós sabemos fazer bem e que nós temos a possibilidade de trazer isso para somar nos cuidados que já são oferecidos hoje no mercado. Vamos terminar, então, a leitura dessa notícia. Para a conselheira federal Tatiana Mello, a enfermagem é uma profissão essencial para a saúde pública brasileira e para a garantia do direito constitucional da sociedade. Não podemos deixar esse direito ser restringido. A Anvisa também reconhece a atribuição do enfermeiro na prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. Ele volta aqui a reforçar, né? Em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, conforme a lei, aí vem a nossa lei do exercício profissional, né? A lei 7498 de 1986. A resolução da diretoria colegiada
20/2021 da Anvisa, estabelece que a prescrição de medicamentos abrangidos por essa resolução deve ser realizada por profissionais legalmente habilitados, o que inclui os enfermeiros. O parecer destaca que há problemas em relação à prescrição de medicamentos por enfermeiros, por exemplo, no programa Farmácia Popular do Brasil, que disponibiliza de forma gratuita medicamentos para o tratamento de condições como diabetes, asma e hipertensão, e que, embora a prescrição seja reconhecida pela legislação e pelos pareceres, a retirada dos medicamentos está vinculada à apresentação de receita médica ou odontológica válida, de acordo com as diretrizes do programa. A efetivação do direito pleno do enfermeiro quanto à aceitação da prescrição de medicamentos em farmácias comerciais e nas do programa Farmácia Popular irá beneficiar diretamente a população atendida no SUS, assim como garantir sua autonomia profissional prejudicada atualmente por essa recusa, afirmou o conselheiro federal Venceslau Pantoja. O que é isso, gente? Eles estão trazendo uma situação real, que é o fato de que os pacientes, muitas vezes, até atendidos no SUS por um enfermeiro, quando precisam adquirir esse medicamento fora da realidade do SUS, não conseguem. De tão que é desconhecida a nossa atuação e a nossa competência também para a prescrição de medicamentos. Então, vamos fazer isso virar assunto. Que bom que o COFEN está ouvindo a nossa demanda, que bom que isso está sendo publicado, que isso está se tornando visível, e notícias como essa, gente, precisam que sejam compartilhadas. Você, colega enfermeiro, precisa compartilhar uma notícia dessa. Por mais que para você já seja óbvio que nós podemos prescrever medicamentos, mostrar o conselho trazendo uma notícia dessa, uma publicação desse tipo, ajuda, contribui para que a sociedade compreenda o que podemos fazer e se sintam mais seguros a buscar pelo nosso cuidado. Vamos mostrar nosso trabalho, gente.